Alô, comunidade, esse é o ICL Urgente chegando com as principais notícias desta sexta-feira, dia 24 de abril de 2026. O ICL Urgente chega sempre às 5 horas da tarde ao vivo, com informação, análise a quente. E eu deixo uma saudação aqui para todas e todos que nos acompanham depois também no material gravado, durante a noite, às vezes até no dia seguinte. Para saber o que rolou no dia 24 de abril, você tem aqui a visão, o resumo do dia do ICL Urgente. Na atualização de notícias na nossa redação, mais uma vez, a Laura Couto. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Finalmente sextou de novo nessa semana curta aí de 3 dias, mas com muita notícia e informação, né? Boa tarde para você, nosso espectador, que está nos acompanhando pelos nossos canais no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e também comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Isso aí, diz de onde que você está nos vendo. Boa tarde para você que mora nesse país em que Flávio Bolsonaro, candidato da extrema-direita, tenta fugir da imagem radicalizada, agressiva dos irmãos, os encrenqueiros, Carluxo e Eduardo. Essa é a tática escolhida pelo Flávio Bolsonaro. Primeiro, ele conta com uma mãozinha da imprensa, que deixou de usar o sobrenome Bolsonaro e se refere a ele como Flávio. Flávio, sabe assim, solto no ar. Por quê? Porque os votos dos bolsonaristas raízes, eles já estão com o Flávio Bolsonaro. Ele precisa conquistar o meio do caminho, aquele eleitor mais moderado, às vezes conservador, mas que não gosta do Bolsonaro, acha que o Bolsonaro se perde no personagem. E aí o Flávio tenta se afastar do sobrenome e agora tenta se afastar dos irmãos também, do encrenqueiro Eduardo e do amalucado Carlos Bolsonaro. Vamos falar já já sobre isso, a tática da família Bolsonaro para voltar ao poder. Mas antes vamos para as atualizações aqui de saúde do presidente da República. Lula passou hoje por um procedimento cirúrgico em São Paulo. O presidente deu entrada no Hospital Sírio-Libanês às 7 horas da manhã, acompanhado da primeira-dama Janja. Aí está a manchete do ICL Notícias, o médico diz que Lula retirou lesão e deve repousar nos próximos dias. Do que nós estamos falando? Que tipo de lesão? E aqui vai a manchete para você. Lula retirou uma lesão do couro cabeludo e aproveitou a internação rápida para realizar uma infiltração na mão direita, né, num tratamento de tendinite. Mas que lesão é essa? Que lesão é essa? A Laura vai explicar para a gente. E eu já aviso que o Lula saiu do hospital, foi algo rápido e relativamente simples. Mas explica pra gente o que o Lula tirou do couro cabeludo, Laura. Rodrigo, o presidente Lula removeu um câncer de pele que se chama carcinoma basocelular. É o mais comum do mundo e o menos grave. Essa lesão costuma acontecer por conta da exposição exagerada ao sol ou também pela falta da proteção com o filtro solar. Segundo o médico Dr. Calil, o Ricardo Calil, que acompanha o Lula, a lesão era localizada e não se espalhou para outros lugares do corpo, porque o carcinoma basocelular não faz isso. A minicirurgia correu bem, sem nenhuma intercorrência. O Calil também afirmou que o presidente deve ficar em repouso nos próximos dias, mas que isso não deve afetar a agenda do Lula. O presidente também não precisa tomar nenhum medicamento, Rodrigo. Aí está feito o resumo do procedimento cirúrgico. O Lula retirou, portanto, um câncer de pele, carcinoma basocelular, em geral provocado pela exposição exagerada ao sol. E não se espalhou, é um câncer localizado, mas precisa ser retirado. Por isso que é tão importante todo mundo, né? Quem tem a pele mais clara e se expõe muito ao sol, ficar sempre de olho. E ir a um médico, né? Sempre que possível, um dermatologista, para dar uma olhada. Bom, um funcionário do governo dos Estados Unidos que atuava no Brasil deixou o país por determinação do Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty adotou medidas de reciprocidade como resposta à expulsão do delegado Marcelo Ivo lá nos Estados Unidos. O Marcelo Ivo é o delegado brasileiro que estava atuando no caso do Ramagem, ajudou a polícia dos Estados Unidos a prender o Ramagem. O Marcelo Ivo acabou também sendo expulso, né? Foi mandado embora dos Estados Unidos. O Brasil, em reciprocidade, fez a mesma coisa com o servidor norte-americano de nome Michel Myers. Ele deixou o Brasil ontem, quinta-feira, após a retirada das credenciais da PF, então ele não pode mais atuar em território brasileiro. Laura.
Rodrigo, Michael Myers, ele trabalhava junto à Polícia Federal aqui no Brasil na troca de informações desde 2024 como parte de um acordo de cooperação entre os dois países. Além do Myers, um segundo norte-americano também foi alvo de medidas. Ele teve o acesso à Polícia Federal suspenso pelo Andrei Rodrigues, mas por enquanto ele não vai deixar o Brasil. E esse segundo servidor não teve identidade advogada. Então, resumindo aqui, um funcionário norte-americano teve temporariamente o acesso cortado à PF e o outro, que é esse Myers, teve o visto cancelado e determinado o retorno dele para os Estados Unidos pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro. Mesmo assim, essa cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos está mantida e a Polícia Federal espera que a troca de informações volte a ser normalizada. Rodrigo. Difícil que seja totalmente normalizada num ano eleitoral com o Donald Trump dando um empurrão aí para ver se elege Flávio Bolsonaro, interferindo mesmo na eleição brasileira. Vamos virar a página e vamos para aquele assunto que eu anunciei aqui no começo do programa. Ninguém segura a mão de ninguém na família Bolsonaro. O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, decidiu se afastar dos irmãos Eduardo e Carlos. Aí a gente pergunta, cadê a valorização da família acima de tudo? Família é coisa nenhuma. Se eu tiver que jogar meus irmãos para longe para me eleger, farei isso, diz o Flávio Bolsonaro. É a manchete que está aqui no telão. Por voto moderado, Flávio Bolsonaro toma distância dos irmãos, segundo fontes ouvidas pela CNN Brasil. A medida é uma estratégia da campanha para que Flávio tente suavizar a imagem de extremista que está muito ligada ao pai, Jair Bolsonaro, e também ao irmão Carlos, que comandava o gabinete do ódio, e ao outro irmão Eduardo, olha aí o Eduardo, que lá dos Estados Unidos comanda o ataque de Trump contra a economia brasileira, o tarifaço, e contra as autoridades brasileiras, né, a Lei Magnitsky. Tudo isso está colado com a família Bolsonaro, além do Jair, golpista, condenado, né, gosta de falar que vai fuzilar os outros, vai fuzilar os adversários, insufla a violência. Como é que o Flávio se descola disso tudo? Complicado, mas ele vai tentar não se ligar exageradamente à imagem dos irmãos. Eu diria que é quase impossível, mas é uma tentativa para atrair um eleitor aí do meio do caminho, mais de centro-direita. A Laura tem outras informações sobre essa apuração, Laura. Rodrigo, de acordo com a CNN, o Flávio Bolsonaro, inclusive, já teria batido o martelo nessa decisão de se afastar dos irmãos, com esse objetivo que você mencionou mesmo, de ampliar a aceitação do eleitorado do centro para as eleições presidenciais que acontecem agora em outubro. Os aliados também aconselharam o Flávio a não falar sobre possíveis nomeações dos irmãos para cargos no eventual governo do Flávio. O pré-candidato, inclusive, teria causado um desconforto interno na campanha com a ideia de que o Eduardo Bolsonaro poderia chefiar o Itamaraty, justo o Eduardo que trabalhou para atacar a soberania nacional, né, Rodrigo? Isso porque, além de extremistas, os irmãos Eduardo e Carlos também estão enroscados com a justiça, né? O Eduardo é réu por coação no curso do processo, já o Carlos, por sua vez, é apontado pela Polícia Federal como chefe do gabinete do ódio e é investigado aí no inquérito das fake news, Rodrigo. É por isso, Laura, essa estratégia está desenhada entre os marqueteiros, é uma tentativa, né? E quem se lança candidato busca aí ver onde é que há espaço para crescimento. Certamente o marqueteiro estrategista do Flávio Bolsonaro falou para ele, olha, você quer ter voto de gente que não é bolsonarista? Então se descola dos seus irmãos. Esse é um ponto. O segundo ponto, se descola do sobrenome Bolsonaro. E aí, quando a imprensa começa a colocar só Flávio, gente, a gente começa a desconfiar que há uma operação, porque casa direitinho com o que interessa ao candidato da direita, que é também o candidato do mercado financeiro, que por sua vez tem ligação total com os jornais e com os meios de comunicação tradicionais do Brasil. Então é uma operação de transformar o Flávio Bolsonaro num moderado de mentira, porque não é moderado. É um sujeito que condecorou miliciano no Rio de Janeiro, que tinha no seu gabinete familiares do Adriano da Nóbrega, aquele chefe do escritório do crime, que simplesmente era o chefe dos matadores de aluguel no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro foi ao plenário da Assembleia Legislativa do Rio e fez discurso defendendo a milícia. A gente tem transcrição disso. Então como é que é moderado? Não é moderado coisa nenhuma. É um amigo de miliciano no Rio de Janeiro. Não estou dizendo que ele seja miliciano, mas ele é amigo dos milicianos. Empregava gente ligada aos milicianos no seu gabinete. Então não tem moderação. Não vai enganar. Quando começar a campanha,
isso vai vir à tona com ou sem a ajuda da imprensa tradicional, que está ali, ó, coladinha com o Flávio moderado Bolsonaro. Só que não, né? Vamos adiante. Mais um capítulo da novela dos casos de família entre os Bolsonaro. Agora tá ficando até repetitivo, mas a madrasta dos três aí, a Michele Bolsonaro, deu uma cutucada, mais uma, no enteado Carlos. O que aconteceu foi o seguinte: Michele compartilhou no Instagram uma postagem do senador Esperidião Amin, adversário de Carlos na disputa ao Senado lá em Santa Catarina. Você lembra quem é o Esperidião Amin? Tá aí, ó. Veteraníssimo político. Olha, ele foi candidato a presidente já em 89, já em 94, na época do Fernando Henrique e tal. Então é muitos e muitos anos governador, senador de Santa Catarina, sempre da direita, né? Bom, o que aconteceu? Na postagem, Esperidião Amin defende o projeto da dosimetria para livrar o Bolsonaro da cadeia, né? O senador foi o relator desse projeto no Senado. Amin foi escanteado logo depois pela extrema-direita catarinense, que escolheu como candidatos a Carol Detone, que é do PL, e o próprio Carlos Bolsonaro, que é carioca, mas foi para Santa Catarina para tentar garantir uma vaga no Senado. Esperidião Amin foi chutado para fora da chapa. Mesmo assim, se lançou candidato avulso para tentar conquistar o voto da direita. E a Michele deixa claro que ela prefere o Esperidião Amin ao Carlos. É forte, né? Amin foi escanteado e vai concorrer à reeleição tendo como adversários Carlos Bolsonaro e a deputada Caroline Detone. A Michele, como a gente já comentou no ICL Urgente, nunca concordou com essa candidatura do Carlos lá em Santa Catarina. Ela vai fazendo as escolhas dela e mostrando que não fecha com os enteados, especialmente Carlos e Eduardo. Vamos falar do caso Master. Saímos da família Bolsonaro e vamos para o caso Master. O STF formou maioria hoje para manter a prisão preventiva do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, e também do advogado do Master, Daniel Monteiro. O colegiado do STF, né, esse é o Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB. O colegiado lá no STF analisa a decisão do ministro André Mendonça, relator do caso, que determinou a prisão preventiva. O julgamento ocorre em plenário virtual, quando os ministros vão depositando seus votos no sistema eletrônico lá do STF, sem debate no plenário. Até o momento, o placar está 3-0 para manter as prisões. Mendonça foi o primeiro a votar, foi acompanhado por Luiz Fux e Nunes Marques também votou a favor. Toffoli se declarou suspeito, impedido. Falta, então, o voto de Gilmar Mendes, mas já há maioria para manter na cadeia o ex-presidente do BRB, que está tentando organizar uma delação premiada. Mais um do caso Master. Vai fazer a delação, mas vai permanecer na cadeia. Bom, uma apuração exclusiva do ICL Notícias. O Tribunal de Justiça do Piauí determinou a retomada da investigação sobre um esquema no setor de combustíveis. A gente falou muito desse esquema aqui. Esse esquema suspeito de lavar dinheiro para o PCC e que envolve aliados do senador Ciro Nogueira lá no Piauí. Lembrando que Ciro Nogueira é senador pelo Piauí. A Laura Couto traz detalhes sobre esta apuração que está lá no nosso portal, né, Laura? Isso, Rodrigo. Os repórteres Alice Maciel e Flávio VM Costa, aqui do ICL, tiveram acesso à decisão publicada nessa semana, na qual o desembargador José Vidal de Freitas Filho suspende o ato de primeira instância que havia trancado o inquérito policial no âmbito da Operação Carbono Oculto 86. Com isso, a investigação volta a tramitar e também serão reestabelecidas medidas cautelares que tinham sido derrubadas, como a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas, a interdição de estabelecimentos e também o bloqueio de ativos financeiros da rede de postos HD e da Diamante. Para quem não lembra, a Carbono Oculto 86 identificou conexões entre empresários de Teresina ligados ao senador Ciro Nogueira, importante reforçar, e a dupla formada por Roberto Augusto Leme, mais conhecido como Beto Louco, e também Mohamed Morad, conhecido como Primo. Os dois são acusados de liderar um esquema milionário de lavagem de dinheiro do PCC por meio do setor de combustíveis, Rodrigo. Laura, enquanto você falava, apareceram aí na tela os dois, né, o Primo e o Beto Louco, que inclusive estão foragidos. A Polícia Federal sabe que eles estão na Líbia, norte da África. Foi a última localização e o paradeiro dos dois. Vale lembrar também que outra apuração exclusiva do ICL revelou que esses empresários de Teresina
tratavam Beto Louco como muito amigo, lembra aquele personagem, muito amigo, do senador Ciro Nogueira. Então, Ciro Nogueira, muito amigo de Beto Louco. Isso também foi trazido aqui. Por que é muito amigo? Porque nas trocas de mensagens eles revelavam, olha, o Ciro é amigo, fala com o Ciro, porque o Ciro vai nos ajudar, ele é amigo do Beto e tal, do Beto Louco. Então, tem essa proximidade. A Polícia Federal até trouxe esses diálogos transcritos. Vamos falar do judiciário que se expõe, né? Que compra umas brigas, que entra numas roubadas. Estou falando de ministro do Supremo Tribunal Federal. Teve que pedir desculpas. O ministro do STF, Gilmar Mendes, se retratou nas redes sociais ao tratar a homossexualidade como uma ofensa. A declaração dada nas redes sociais aconteceu após uma série de confrontos entre o magistrado, Gilmar Mendes, e Romeu Zema, ex-governador de Minas. Não sei quem foi pior nessa história aí, mas vamos conferir. Vamos conferir o que disse o Gilmar Mendes nas redes sociais hoje. Há uma indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo. Vou enfrentá-la. Não tenho receio de reconhecer um erro. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro e reitero o que está certo, disse Gilmar Mendes. Laura, explica melhor para a gente essa história bizarra envolvendo o Gilmar Mendes e o Romeu Zema, por favor. História de bem baixo nível, né, Rodrigo? Olha só, essa semana o ministro do STF partiu para cima do ex-governador de Minas, Romeu Zema. Tudo começou com um vídeo postado pelo Zema nas redes sociais, onde o Gilmar Mendes foi retratado como um fantoche que alivia para o colega Dias Toffoli no caso do Banco Master. Esse vídeo foi feito com inteligência artificial e associa o STF ao centro do escândalo do Master e também trata a corte como uma rede de amigos e cada um aí lava a mão do outro. Por causa disso, Rodrigo, o Gilmar Mendes pediu que o Zema seja investigado no inquérito das fake news, o que provocou uma onda de revolta na extrema-direita essa semana. Depois, em entrevista ao Metrópolis, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, abre aspas, se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? É o que precisa ser avaliado. E a conduta do Gilmar Mendes também precisa ser avaliada, né, Rodrigo? Nessa declaração ele igualou roubar dinheiro público com ser homossexual. Então voltou aí para a idade das trevas o Gilmar Mendes. Pediu desculpas, viu que falou besteira, mas isso mostra como é que opera a mente dele também, né? Os preconceitos estão para todos os lados, né? Pediu desculpas, foi obrigado a pedir desculpas. Mas juiz que fala demais acaba cometendo esse tipo de erro. Juiz devia falar nos autos, nas decisões. Né? Passou da hora do Supremo se recolher ao que era antigamente o papel de um juiz. Eu lembro, por exemplo, do Celso de Mello, um ministro com mais compostura. Nos debates no plenário, firme. Nas decisões, firme. Mas não fica dando entrevista. Juiz, se quiser fazer política, tira a toga e vai para o Congresso. Vai para o Congresso Nacional. Porque é fácil fazer política protegido pela toga. Nesse caso, o Gilmar estava enfrentando um sujeito da pior qualidade, que é o Zema. Mas isso não dá a ele o direito de falar esse absurdo que ele falou. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Só um pediu desculpas, hein? Gilmar Mendes. O Zema continua com os ataques ao Supremo na linha de um golpista. Zema, se puder, faz um golpe igual ao de 8 de janeiro, porque ele é dessa linha. Então é um sujeito perigoso também. Perigoso. Bom, horas depois do decano do STF reconhecer que errou no tom da resposta e pedir desculpas nas redes sociais, o Zema, do outro lado, mostrou que não está nem aí. Em entrevista ao Metrópolis, continuou na ofensiva contra o Supremo e disse que o tribunal se tornou um supremo balcão de negócios e também acha que Toffoli e Moraes deveriam sofrer impeachment e ser presos. Então ele está numa linha de fechar o Supremo, de intervir no Supremo. É a linha da extrema-direita, desse sujeito com cara de sonso, mas que é da linha dos golpistas aí da extrema-direita. Bom, vamos falar de outro tema aqui.
Você tem de um lado o judiciário contra os políticos da direita nas redes sociais, esse embate horroroso aí, Zema com Gilmar Mendes. E de outro lado, Congresso contra o governo. Congresso Nacional contra o governo Lula no embate de bastidor. Do que eu estou falando? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não deu o aval aos aliados dele para votarem por Jorge Messias para a vaga do STF. Você sabe, né? O Lula indicou o Jorge Messias, que é ministro dele, para a vaga lá, está aberta no STF, o Senado tem que aprovar. Alcolumbre mantém a queda de braços com Lula. As informações são da coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo e a Laura traz mais detalhes sobre esse braço de ferro envolvendo o presidente do Senado e o presidente da República. Laura. Rodrigo, o Alcolumbre, a gente vê aí que ele está mantendo o jogo duro, né? Nos bastidores, os aliados, né, os senadores aliados do presidente do Senado, afirmam que votariam sim no Messias, mas só depois do aval do Alcolumbre. Desse jeito, a postura do presidente do Senado abre margem para incertezas na sabatina do Messias. O evento está marcado para quarta que vem, no dia 29, e o AGU precisa de 41 votos para ser aprovado no plenário. Atualmente ele conta aí que tem 48 votos favoráveis, ou seja, mais que o necessário, só que o ideal é sempre garantir aí uma vantagem mais larga para evitar surpresas, já que a sabatina, como a gente sabe, é por voto secreto, né? O voto feito para aprovar o Messias ao STF. Com isso em mente, os ministros do STF e senadores e integrantes do governo já tentaram convencer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a se posicionar claramente a favor do Messias. O problema é que o Alcolumbre vem desconversando e não faz carga contra, mas também não apoia, Rodrigo. Ele, inclusive, até hoje não recebeu o advogado-geral da União para uma conversa formal. O Messias, que é o advogado-geral da União, tem conversado com muitos senadores, mas o Alcolumbre evitou até agora ter esse tete-a-tete para se comprometer, ou não se comprometer, né, com o Messias nessa votação lá para o Supremo Tribunal Federal. Bom, tem bate-cabeça também na Câmara dos Deputados. Eu falei do Senado, né, mas na Câmara também. O governo Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta, entraram em rota de colisão nesse debate aí sobre o fim da escala 6x1. O enrosco está na escolha do relator da proposta, que já passou pela CCJ, mas agora vai para uma comissão especial, né? E quem relata controla o texto. A comissão especial, essa comissão do mérito da questão, é o lugar onde propostas podem ser feitas para alterar bastante a ideia original do projeto. De um lado, o PT, a esquerda, o governo, tentam emplacar o deputado Rubem Júnior, que é lá do Maranhão, é da esquerda do Maranhão. Do outro lado, Motta está batendo o pé e já manifestou preferência por um nome de um deputado do Centrão, de preferência não alinhado ao governo. A decisão passa por um fator político imediato. A irritação da Câmara com aquele projeto de urgência que foi mandado pelo Lula sobre o mesmo tema, porque o Lula achou que a Câmara estava enrolando demais e resolveu mandar um projeto de urgência para votar o fim da escala 6x1. O Hugo Motta achou que isso foi tentativa de atropelar a Câmara. E a resposta no Congresso tem sido endurecer, né, esse debate. A Laura Couto tem mais informações sobre isso. Rodrigo, quem também está de saco cheio com isso é o Ministério da Fazenda. A gente sabe que duas fontes aí do alto escalão do Ministério disseram para a coluna da Amanda Klein, do UOL, que a chance de compensação é quase zero. Essa ideia veio à tona por causa da pressão da oposição, que defende aí desonerar a folha de pagamento das empresas que tiveram aumento de custo com a redução da jornada e também o aumento dos dias de folga do trabalhador. Mas, no entorno do ministro da Fazenda, o Dário Durigan, o argumento é que não há disponibilidade de oferecer qualquer compensação, mesmo aos setores mais vulneráveis, como os micros e pequenos empreendedores. Porque tem pressão dos empresários, né, Laura? A gente, se aprovar a escala 6x1, queremos compensação, pagar menos imposto, porque senão, veja bem, vai quebrar as empresas. Foi assim quando o Brasil aprovou 13º, os empresários diziam, vai quebrar a economia. Quando se aprovou o salário mínimo, vai quebrar a economia. Férias, vai quebrar. Licença maternidade, eu lembro bem disso, na época da Constituição. Licença paternidade, que é absurdo. O homem não tem que ficar com o filho depois que nasce a criança. Tudo isso ia quebrar a economia brasileira. E agora os empresários estão de novo dizendo que tem que ter uma compensação, senão vão quebrar. É o debate de sempre, é a desculpa de sempre. Bom, ainda no Congresso Nacional, Hugo Motta decidiu criar um grupo de trabalho para debater o projeto de lei da misoginia. O projeto passou no Senado com ampla margem
e aguarda agora para ser apreciado na Câmara. O grupo vai ser coordenado pela deputada Tabata Amaral, do PSB aqui de São Paulo. Tem prazo de 45 dias para concluir os trabalhos. Cada partido pode indicar um deputado para participar desse grupo de trabalho, que propõe a tipificação do crime de misoginia. O projeto propõe tipificação do crime. O que significa isso? Bom, hoje o ódio contra as mulheres não é especificado em nenhuma lei, em nenhum código, sendo muitas vezes equiparado ao crime de injúria, difamação, que possuem penas leves. Então a ideia é crime específico para misoginia, e aí penas mais altas. A proposta pretende equiparar a misoginia ao crime de racismo, por exemplo. Dessa forma, se tornaria um crime inafiançável e teria pena de 2 a 5 anos de reclusão. Interessante esse avanço na legislação brasileira e necessário acima de tudo. Pessoal, o lobby come solto lá na Câmara, hein? O que a gente está falando aqui? O presidente da Casa, Hugo Mota, negou o acesso à lista oficial de lobistas com livre trânsito na Câmara dos Deputados. O que é lobista? Você deve saber, né? É o representante de uma entidade de classe, de uma instituição empresarial ou de trabalhador, mas muito mais dos empresários, de caráter nacional, e muitos desses lobistas são credenciados para acessar o prédio lá do Congresso Nacional. A Câmara se recusou a fornecer a lista, porque é interesse público, a gente quer saber quem é que trabalha para qual setor. Tem lobista até de interesse religioso, né? Tem lobista de tudo. A Câmara justificou a negativa de fornecer essa lista com o argumento de que a divulgação seria impedida por critérios internos de segurança institucional e a Lei de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Por enquanto, tudo permanece por debaixo dos panos. Vale lembrar que desde 2007 há um projeto de lei que regula a atividade dos lobbies na Câmara. Até o momento, a medida ainda aguarda apreciação pelo Senado. Então, até hoje não existe uma lei regulando isso direitinho, né? Como é que deve funcionar no Brasil. Falando em misoginia, novos recordes de misoginia no governo Trump. Numa entrevista para a rede italiana RAI, o enviado especial para assuntos globais dos Estados Unidos, Paolo Zampoli, disse que as brasileiras são programadas para arrumar confusão. Rapaz, além de chamá-las de raça maldita. Olha, olhando para ele aqui, ó, quem que tem cara de raça maldita? Eu não vou falar, porque é uma expressão feia. Ele disse que... ele falou disso enquanto comentava sobre a ex-modelo brasileira Amanda Húngaro, com quem ele foi casado. Ela acusa Zampoli de abuso sexual e violência doméstica. Um machismo escancarado. Ele também foi questionado sobre uma amiga brasileira da ex-mulher, Amanda. Já te peço desculpas aqui pelas palavras que ele usou em relação a ela. Vamos colocar aqui na tela a fala desse enviado do Trump. É uma dessas putas brasileiras, foi isso que ele falou, essa raça maldita de brasileiras, são todas iguais. Aquela vaca, estávamos juntos. Depois ela também ficou louca. Olha, lamentável, hein? Lamentável não, criminoso. E mostra o que é o governo Trump, aliado do bolsonarismo que quer voltar ao poder no Brasil. É bom que as mulheres vejam e não tenham dúvida nenhuma do que significa votar na extrema-direita. Votar nessa gente que tem como aliados nos Estados Unidos um personagem, um maldito como esse aqui, que fala esse tipo de ofensa contra as mulheres brasileiras. Zampoli foi acusado numa reportagem do New York Times de ter influenciado politicamente na deportação de Amanda para o Brasil, feita pelo ICE. Que sujeito, hein? Laura Couto, lamento ter que encerrar a semana com um personagem desqualificado desse, mas obrigado pela parceria qualificadíssima aqui mais uma vez durante a semana. Obrigada, Rodrigo. Muito triste ouvir isso, mas a gente tem que noticiar para não acontecer de novo, né? Até amanhã. Até amanhã não, né? Hoje é sexta-feira, até segunda. Até segunda. Bom fim de semana. Ótimo fim de semana para você também. Fico aqui com um convite para você, a revista Liberta dessa semana. Você conhece a revista digital do ICL? Assine icl.com.br/revista. Dessa vez ela destaca uma denúncia contra a produtora Brasil Paralelo, que utilizou indevidamente imagens de crianças sem consentimento dos pais para a divulgação de um documentário que ataca as escolas públicas. É um escandaloso o que faz esse Brasil Paralelo. Tem análise aqui de João César Castro Rocha, Pedro Barciela, Ricardo Melo, e também nessa edição Jamil Chad mostra a abertura da China
para o mundo ocidental. Acesse agora icl.com.br/revista e assine a revista digital Liberta. Vem aí o N2, daqui a pouco eu estou ao lado da Gabi Varela, do Chico Sá e de toda a nossa equipe. Ótimo fim de semana, gente. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento. O conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Porque a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.